Hoje, nós vamos falar sobre o exercício das profissões e o Ministério do Trabalho. E, para iniciar, vamos falar da CBO. CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, onde o Ministério do Trabalho cria um código para reconhecer aquelas ocupações que vão surgindo, tá? O que essas ocupações têm que fazer para serem reconhecidas? Entrarem com uma sugestão de projeto de lei na Câmara ou no Senado, através de um parlamentar, para, então, ser reconhecido, né? Que essa categoria seja regulamentada. Esse é o caminho de toda profissão. Mas vamos entender como é que funciona o Ministério do Trabalho no sentido sindical. Qual é o organograma dentro do Ministério do Trabalho que ampara o setor trabalhista? A base é o sindicato. Acima dos sindicatos, as federações. Acima das federações, as confederações. Cabe ao sindicato fiscalizar, defender, lutar pelas questões trabalhistas, salariais e os direitos do trabalhador. Cabe à federação pressionar o Congresso para criar e aprovar leis. E cabe às confederações tratar do que compete às federações. No que concerne à federação, paralelamente se criaram as centrais sindicais. Então, as centrais sindicais, elas representam os interesses dos sindicatos de diversas categorias, enquanto as federações, elas representam os interesses de uma específica categoria. Então, Federação dos Terapeutas, Federação dos Jornalistas e assim por diante. As centrais, elas pegam várias categorias para fazer um papel da federação na realidade, só que juntando diversas categorias profissionais. Um caminho paralelo é em relação à criação de autarquias, onde vão se criar os conselhos federais. Isso já é um outro caminho, tá? O exercício de uma profissão, qualquer que seja ela segue uma legislação aprovada pelo Congresso. No caso, quando se dá entrada, reconhece a categoria, regulamenta a categoria através de resoluções, enfim. O caminho seguinte é se criar o Conselho Federal. Qual é o papel do Conselho Federal? Orientar, fiscalizar, disciplinar o exercício de uma profissão, zelar pela disciplina e ética da categoria em todo o território nacional. Ou seja, é um papel mais sério, onde o profissional ele só trabalha se ele estiver realmente dentro daquele sistema de fiscalização, de disciplina, enquanto que a federação, os sindicatos, né, é bem diferente. Na realidade, não existe essa cobrança obrigatória, cobrança no sentido de fiscalização do exercício mesmo da profissão. Os terapeutas precisam entender uma coisa também muito importante. O que é regulamentação e o que é autorregulamentação. Isso é muito colocado e as pessoas não entendem bem qual a diferença. Regulamentação é o que a gente já colocou. Dar entrada na Câmara ou no Senado para encontrar esta lei federal, né, para conquistar essa lei federal. E ali sim, a gente é amparado por uma lei. O caminho seguinte é tentar, né, através da Presidência da República, a criação do Conselho Federal, da autarquia. Isto é a regulamentação. E a autorregulamentação? Qualquer grupinho, tem muitos no Brasil, né, da nossa área, que são entidades autorregulamentativas ou autorregulamentadores. Muitas. E aí tem sindicatos, muitas entidades por aí, inclusive conselhos também, já existem conselhos no Brasil de terapeutas autorregulamentados. O que significa isso? Aquele conselho cria
no seu estatuto as suas regras, mas essas regras só servem para aquele grupo que está ligado a eles. A autorregulamentação é isso. Qualquer grupo profissional pode criar a sua autorregulamentação e dizer o nome que quiser, conselho, seja lá o que for, mas é um trabalho, vai trabalhar somente para aquele grupo. Ele não pode delegar nada em relação a outros grupos profissionais. Tá? Existem sindicatos autorregulamentáveis, existem conselhos de autorregulamentação. Isso confunde um bocado as pessoas que não têm muito conhecimento das coisas. Então, saibam, a autorregulamentação é só para aquele grupo que criou aquilo ali. Regulamentação é quando o Congresso aprova, cria a regulamentação daquela categoria, aquela lei que vai para a Presidência da República para criar a autarquia, né, o Conselho Federal, se houver interesse em que isso venha acontecer. Mas, de qualquer forma, chegou na regulamentação pela Câmara e Senado, é o sonho de todos nós, que é o grande primeiro passo, digamos assim, para, a partir daí, seguir em frente na firmação desta categoria, de qualquer outra categoria profissional. Até o próximo vídeo. Um beijo na alma.